Pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudio Cohen, sou diretor do Programa Avançado de Transformação Digital para Executivos. Esse é um programa da Sempo, em parceria com a IBM. A ideia é formação de executivos para o processo de transformação digital. É um programa baseado num tripé de tecnologia, de estratégias e de liderança, cultura, e dentro do capítulo de tecnologias, que afinal são as viabilizadoras das grandes transformações, hoje nós vamos discutir um tema muito relevante e temos um convidado muito especial. Nós vamos falar de 5G, e o nosso convidado é o professor Luiz Farai, que é professor no programa, ele é professor na Sempo e em outras escolas. Ele é engenheiro de telecom, com MBA e com mestrado em telecom, é especialista, um Innovation Leader na IBM, especialista em telecomunicações e na indústria de entretenimento. Ele também é co-founder e mentor de startups, com certificados em várias tecnologias. O Farai é um estudioso, eu aprendo muito com ele, sempre que eu faço uma pergunta para ele, me enriquece muito, assim como as discussões, então acho que ele tem uma grande contribuição para trazer para aqui, para nós hoje. Então, Farai, muito obrigado pela tua presença hoje. Eu acho que vai ser um ótimo bate-papo. E eu queria começar pelo começo. Explica para nós o que é 5G, quais são as grandes diferenças em relação ao 4G e por que os especialistas dizem que não é uma evolução, e sim uma revolução do sistema móvel celular. Bom dia a todos. Obrigado, Cláudio, pela gentileza de me apresentar. Às vezes você fica apresentando, eu fico, quem é essa pessoa, meu Deus? Obrigado pela carinhosa apresentação, pelo convite aí da Sempo, grande parceiro nosso aqui da IBM, nesse programa que é sensacional. Eu avisei que a minha convidada aqui, ela às vezes se manifesta. Desculpem, gente. Mas, bom, começando pelo princípio, né, do que é o 5G, por que se fala tanto em revolução do 5G e não uma evolução, a gente sempre teve, de 10 em 10 anos, Cláudio, a gente tem um novo sistema móvel sendo implementado. Um novo padrão móvel sendo implementado pelas operadoras mundialmente, e no Brasil não é diferente. A cada 10 anos tem uma nova onda, né? E o que a gente sempre teve nas ondas anteriores foi mais capacidade de transmissão. A gente teve possibilidade de transmitir mais dados, né? Desde o primeiro sistema, o sistema AMPS, né, lá atrás, ele era um sistema fundamentalmente de voz, de conexão de voz, e a partir dele, os sistemas digitais, né, era um sistema analógico, a gente está falando aí de década de 90, final da década de 80, início da década de 90, 92, 93, ali, a gente falava de AMPS, né, sistemas analógicos. Depois dessa onda do AMPS, a gente veio para os sistemas digitais. E, fundamentalmente, o que veio foi mais capacidade de tráfego, banda, né, que a gente fala. Ou seja, eu comecei a transmitir uma taxa de transmissão de dados cada vez maior, e isso foi impulsionando novas mídias. A gente falava de mensagens instantâneas, os SMS, mais banda, você começa a transmissão de vídeo, começa a transmissão de streaming, que foi a grande contribuição que o 4G trouxe e ainda traz, né? A gente poder fazer vídeo streaming através dessa tecnologia móvel celular. O 5G, ele é uma ruptura, porque ele também traz uma capacidade extraordinária de tráfego, de banda, né? Se você olhar só por essa dimensão, a gente poderia dizer que ele é mais uma evolução. Mas ele traz outros dois pilares, né? Ele traz uma mudança num paradigma gigantesco para as operadoras, né? Uma ruptura com o passado. As operadoras vão ter que realmente fazer uma transformação interna muito grande, a gente vai falar disso mais à frente. Mas ele traz mais duas outras dimensões, que é a dimensão de criar uma rede voltada para sensores, né? As redes sempre foram concebidas para a conexão de pessoas, né? A gente sempre criou redes móveis para que pessoas pudessem se comunicar. Agora não. Agora a gente tem uma rede, um padrão que também endereça o tráfego de coisas, né? O que a gente chama de internet das coisas. Então essa dimensão ela vem com uma capacidade de milhares
de sensores transmitindo por quilômetro quadrado, uma alta densidade de sensores. Então, isso começa a viabilizar casos de uso onde há essa necessidade, né? Essa hiperconectividade de sensores. Então, essa é a primeira nova dimensão que vem com essa rede, né? A gente tinha um modelo do passado que era um padrão para tudo, e agora eu tenho um padrão que é adaptativo, dependendo do tipo de tráfego que você tenha. Essa é uma grande revolução que o 5G traz. E o outro pilar é o pilar de uma rede voltada para tráfego com baixíssima latência. O que é a latência, né? É esse tempo de transmissão que hoje gira em torno de 80 milissegundos, 100 milissegundos, né, na nossa rede atual. Farai, mas é tão pouquinho? Mas muitas aplicações não funcionam. Aplicações que a gente chama de tempo real, né, que exigem um tempo real, a gente também vai falar disso, elas não funcionam com esse tipo de performance de rede atual. Então, a gente passa a ter agora, com uma combinação do Edge Computing, na computação na borda, a descentralização do processamento para a borda, a possibilidade de ter tempos de resposta da ordem de 1 milissegundo, ou menos de 10 milissegundos. E aí a gente pode discorrer aqui horas sobre o que isso vai implicar em termos de negócio. Então, veja, tem a dimensão da banda, ou seja, tráfego é o que mais toca as pessoas. Opa, agora eu vou ter Netflix em tempo real, ou baixar um vídeo de ultra definição, um vídeo de ultra definição em segundos, coisas que eu levaria horas. Isso é o impacto de evolução do 5G, mas o revolucionário ele vem com essas outras duas dimensões, uma rede de sensores de altíssima densidade e também o tráfego de altíssima disponibilidade, né? de baixíssima latência e altíssima disponibilidade que vem também com o 5G. Então, é realmente uma revolução que vem por aí. Então, Farai, nessa linha, o que hoje não é possível e que será possível com 5G? Ou em outras palavras, o que a gente pode visualizar de grandes transformações que vão ser habilitadas? Então, se você olha por essas três dimensões que eu coloquei, Cláudio, a gente começa a perceber casos de uso até que a gente olhava para o futuro, achava que esse tema seria do futuro, começam a ser viáveis, né? Fundamentalmente, tráfego de altíssima capacidade, baixíssima latência, a gente vai falar agora de carros autônomos, que é hoje uma solução que é inviável do ponto de vista das redes atuais. Então, os carros autônomos o caso de uso começa a ficar viável. Então, cirurgia, a saúde, né, a telemedicina, que exige um tráfego sensível, né, missão crítica dentro da rede, ou seja, eu quero que aquela intervenção de uma cirurgia remota seja instantânea, sem erros, sem falhas, sem oscilações da rede, há um tempo de resposta quase que instantâneo. Então, começa a ser viável. Então, são os casos assim, mais relevantes. Mas tem toda uma gama de indústrias que vão ser afetadas. Quando você fala agora poxa, agora eu vou ter milhares de sensores por quilômetro quadrado, a indústria 4.0, que sempre foi uma promessa, que está ali engatinhando no Brasil, começa a ficar viável. Então, você vai ter realmente um parque industrial muito mais automatizado, com resposta em tempo real. O Edge Computing, né, a computação que hoje é centralizada nas operadoras, né, o processamento é todo centralizado, que passa a ser descentralizado com o 5G, começa a viabilizar eu processar algumas coisas ali lá na borda, justamente por conta do Edge Computing. E aí eu posso ter, por exemplo, inteligência artificial em real time. Então, decisões em real time. Só para citar um caso de uso que já está acontecendo no Brasil, sendo estudado aqui no Brasil, caixas eletrônicos. Vamos imaginar caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos são todos monitorados hoje por câmeras. Mas as ações sempre são pós-mortem, ou seja, as ações que são tomadas pelas autoridades são sempre para tentar identificar quem estourou aquele caixa eletrônico, quem foi que fez algum tipo de ou vandalismo ou roubo, né, do caixa eletrônico, furto e roubo. É sempre após o evento. Mas você imagina agora que eu vou ter a capacidade de processar real-time analytics ou criar algoritmos de inteligência artificial ali na ponta, em que eu possa, por exemplo, mapear comportamentos anômalos de pessoas que estão se movimentando de forma estranha e rapidamente acionar algum dispositivo no caixa eletrônico. Isso passa a ser possível, o que hoje não é possível, ou que é muito caro de ser feito, de ser implementado, ou inviável por conta das tecnologias atuais, passa a ser viável. Então, tudo que envolver
alta capacidade, baixo tempo de resposta, e essa possibilidade de alta densidade de sensores passa a ser viável, entendeu, Cláudio? Então, eu posso enumerar aqui uma série de casos de uso, né? O varejo conectado, essa experiência em tempo real. Ah, Farai, mas hoje eu já vejo alguns casos de uso, são casos muito pontuais, que são feitos mais com fim de demonstração do que seriam casos realmente viáveis, economicamente falando, escaláveis, né? Que é o que o 5G vai proporcionar. Então, tem impacto na indústria 4.0, que eu acho que é imediato, tem impacto na indústria, no setor de saúde, que é a indústria de entretenimento, a indústria de jogos, né? O gaming, né? A gente passa a ter agora, tem estudos que mostram que a realidade virtual ela só é realmente imersiva, né? Quando você tem tempos de resposta abaixo de 20 milissegundos, ou seja, você vai ter agora uma experiência extremamente agradável, e aí quando você fala de realidade virtual, você vai tocar várias indústrias, a própria indústria da educação, né? Agora a gente está tendo uma sessão via Zoom, estou vendo as telinhas com as carinhas meio flat aqui na minha frente, mas imagina agora a gente está quase que com hologramas, conversando numa sala, batendo um papo, como se fosse num auditório, e recentemente, né, no ano de 2019, houve uma transmissão holográfica da Vodafone em Portugal, que causou um estrondo danado. Então, as perspectivas começam a ser... A criatividade, o céu é o limite, Cláudia. A criatividade os casos de uso vão depender muito da criatividade, não só das operadoras, mas do ecossistema. Muito interessante. Eu ia te perguntar exatamente isso, quais os segmentos de indústrias que começam a despontar como potenciais usuários, ou em alguns lugares do mundo onde já está acontecendo, mas você já adiantou a resposta, né? Quer dizer, telemedicina, entretenimento, varejo, uso de inteligência artificial na ponta, são casos de exemplos. Mas eu concordo com você, o céu é o limite, a imaginação é o limite, né? Depende, a gente não consegue mapear todos os casos, Cláudio, agora, né? Porque é como se você tivesse agora uma caixa nova de ferramentas que permite aquelas três dimensões, 1 gigabit por segundo no dispositivo. O que eu faço com isso, né? Eu acho que agora o desafio da indústria, dado que isso não é mais uma possibilidade, isso é real, dado que agora eu tenho uma rede com tempo de resposta de 1 milissegundo, uma possibilidade de uma densidade de sensores e o custo por sensor caindo exponencialmente, fala-se em mais de 100 vezes o custo da conectividade do sensor, e dado que eu tenho uma capacidade de banda altíssima, o que eu faço com isso? Como é que eu uso esse repertório para criar uma nova experiência para o meu cliente, que é aí que envolve a transformação digital, né? A transformação digital é tudo a ver com a articulação dessas tecnologias emergentes em prol de um novo modelo de negócio, né? Uma reinvenção do negócio, como o próprio curso da Sampo fala. Então, como é que eu articulo essas novas capacidades para criar um modelo de negócio que vai me possibilitar uma nova receita que hoje não está na mesa, né? Que hoje já não sustenta os negócios tradicionais. E, obviamente, também toca as eficiências operacionais, o fazer mais com menos, as automações, que eu não considero isso uma transformação digital, embora tenha valor, naturalmente, né? Isso gera valor para as empresas, é fazer mais com menos, mas o que se busca com a transformação é transformar a empresa, é buscar um outro modelo, uma outra proposta de valor, como diz a Jane Ross, do MIT, quando ela conceitualiza a transformação digital, fazer o mesmo melhor, claro que é bom, claro que gera EBITDA, como o time de finanças fala, mas isso não é transformação, isso é uma digitização ou uma digitalização dos negócios. Transformar é você criar uma nova proposta de valor. Se eu hoje ofereço um e-commerce e agora eu vou oferecer uma proposta de valor de conveniência adaptativa, é uma nova proposta de valor, eu me reposiciono como empresa. Isso naturalmente gera crescimento, né? Que é o que se busca quando se transforma uma empresa. Muito bom. Pessoal, nós vamos no final abrir para perguntas, mas se qualquer um de vocês tiver alguma pergunta sobre o tema que ele está falando no momento, fique à vontade de abrir o microfone e fazer a pergunta. De qualquer forma, nós vamos ter tempo para perguntas no fim. Mudando um pouco, Farai, do tema da aplicação para o estágio. Tá? Na prática, com o leilão acontecendo somente agora, né, e a pandemia atrasou a entrada desse sistema no Brasil, isso nos coloca num estágio mais atrasado em relação ao mundo? Quando é que nós podemos esperar o 5G impactando o nosso dia a dia aqui no Brasil?
Cláudio, a gente está num momento de inflexão, num momento crítico, porque você já tem mais de 1 milhão de usuários na Coreia. Já tem, vai chegar agora a mais de 1 milhão de sites móveis na China, o que a gente chama de 5G standalone. Então, você já começa a ver as redes acontecendo lá fora, Verizon, AT&T nos Estados Unidos, amadurecendo, né, seus casos de uso, e a gente, né, tem ainda pilotos acontecendo aqui, muito pouco. Então, a gente, de fato, está no momento que, se não acontecer, se não tiver um investimento, e o modelo do edital, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, ele tem que ajudar nesse sentido, né, porque tem barreiras no Brasil que em outros locais, não, na Coreia, por exemplo, não se tem, há barreiras fundamentais de infraestrutura. Eu diria que a gente está ainda on time, a gente está ainda on time, a gente não está atrasado, mas a gente, se não acontecer nos prazos definidos, a gente tem expectativa da gente ter, daqui a um ano, no meio de 2022, boas redes já implementadas, casos de uso já sendo discutidos. Eu acredito que a gente vai começar a perder competitividade nesse mercado, porque 5G tem tudo a ver com competitividade das empresas, das indústrias. Você começa a ter fábricas na China 100% automatizadas, 100% monitoradas e usando inteligência artificial, elas são muito mais produtivas, o produto chinês fica mais barato, e isso impacta toda a cadeia, né? Então, a gente perde competitividade em relação ao mundo, e o 5G ele tem esse papel transformacional, não há dúvida disso. Isso não sou eu que falo, os estudos mostram, o Gartner tem as perspectivas que ele coloca, por exemplo, IDC, Forrester, mas é preocupante o nosso momento, a nossa discussão, e principalmente o que estava sendo discutido até então, de criar eventualmente barreiras, porque não podemos desconsiderar a questão política, né, China, Estados Unidos, discussões geopolíticas, e não podemos também descartar que os chineses já estão lá com 1 milhão de sites implementados, com uma maturidade muito grande de casos de uso de 5G, e isso traz, vamos dizer assim, equipamentos mais robustos, mais maduros. Não estou aqui fazendo comparações entre vendors, mas a gente não pode descartar essa possibilidade de usar produtos, equipamentos chineses aqui, por que não? Não há uma razão, embora tenha muito mito associado a isso, sobre a questão de segurança, backdoors, que a gente chama, dos equipamentos, monitoramento, mas isso é muita conversa e pouca comprovação prática e tecnológica, entendeu, Cláudio? Mas a nossa perspectiva no Brasil, sim, com esse edital, a gente ter realmente 5G começando a mexer ponteiros, né, e afetar nosso dia a dia a partir do meio do ano que vem, já com casos de uso, né? E é importante a gente dizer como é que deve ser essa estratégia, Cláudio, de implementação, né? Não dá para se esperar. Veja o que é uma implementação de 5G na prática, né? É uma transformação da rede. A rede da operadora, que é o grande provedor disso, né, vai sofrer uma transformação. Ela vai passar de um modelo atual para um modelo, vamos dizer assim, baseado em nuvem, em cloud, né, em virtualização. Isso muda cultura da empresa, mas traz uma necessidade de investimentos muito forte das operadoras para que essa transformação aconteça. Então, a estratégia ela deve ser gradativa, deve-se começar pela parte de rádio, né, mudar o que a gente chama de antenas, é uma parte cara, mas ela já propicia o primeiro pilar de caso de uso, que é banda. Então, a gente poderia até dizer, Cláudio, que o 5G no Brasil, e tem sido assim no mundo, vai proporcionar mais banda, o que as outras evoluções trouxeram. Mas os outros casos de uso, ou seja, implementar latência baixa, tempo de resposta baixo, e principalmente uma rede de alta densidade, vai exigir das operadoras uma mudança no coração da rede. E isso é um investimento que vai ser no segundo momento. Ela vai ser muito pontual no começo e aí em escala a partir de 2022, 2023. A gente não vai ver carros autônomos no ano que vem, calma. Alto lá, tem uma estrada para isso, fazendo um paralelo, mas a gente já vai ver, sim, algumas localidades, boas localidades com alta velocidade, estamos falando aí de 1 gigabit por segundo na sua mão, né? Então, as possibilidades são infinitas. Não, o Brasil é um país continental, né? Isso vai exigir das operadoras investimentos enormes, né?
de que forma que o leilão está se configurando para catalisar essa adoção? Você comentou comigo, me impressionou só o fato de que o 5G demanda 60 vezes mais antenas do que o 4G. Quer dizer, e que as Verdade, operadoras Cláudio. trabalham com... Fala assim 60. Desculpa, Opa, pode falar. não, Não, porque continua. ficou uma latência. Aumentou um pouquinho a nossa latência. Nós não estamos no 5G. E aí você falou e deu uma picotada. Mas, Cláudio, fala assim 60 vezes mais. Alguns falam, são mais conservadores, falam em 10 vezes mais. Mas vai girar, vai ser muito mais antena do que a gente tem hoje, né? Então, tem desafios. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para checar se minha internet ficou estável. Então, vai trazer desafios, sem dúvida nenhuma, para as operadoras, Cláudio, sobre a estratégia. O leilão, ele vai ser o primeiro leilão que não é arrecadatório. Todos os anteriores foram leilões arrecadatórios. E esse não vai ser. O que quer dizer isso? O governo não vai cobrar por essa venda das frequências? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o uso desse dinheiro, ou seja, todo o dinheiro arrecadado no leilão vai ser aplicado, 100% dele, em prover infraestrutura e facilitar esse processo de adoção do 5G, principalmente em localidades remotas. Não sei se você sabe, Cláudio, mas tem alguns números que impressionam no Brasil. A gente tem 5.500 municípios, às vezes um pouquinho mais. A gente tem ainda quase 3.000 municípios que não têm fibra ótica, chegando na saída do município. Um número, tem 2.300 municípios no Brasil que não tem 4G. Então, é um país, como você falou, de desafios, né? Continental, gigantesco, de desafios. E se não houver uma política pública, se deixar somente pela questão mercadológica, a gente vai continuar assim. Tem que haver algum tipo de estímulo ou exigência, contrapartida, e tem essas contrapartidas no edital, mas eu acho que esse modelo não arrecadatório do edital, onde tudo que é arrecadado, nessa venda de espectro, né, de frequência, vai ser aplicado em criar essa infraestrutura, esse backbone, né, essa facilidade de adoção o governo provendo isso. Eu acho que essa é a primeira grande mudança que esse edital traz dos anteriores, né? Todos os anteriores não tiveram essas exigências. Tem algumas coisas interessantes nesse edital, eu sou muito otimista em relação a ele, participei de algumas consultas públicas também desse edital, respondendo, né, apoiando, né? Eles fizeram várias consultas, foi bem interessante, mas é um modelo que eu acredito, sou muito otimista em relação a ele, porque além dessa questão arrecadatória, tem também contrapartidas bem interessantes, como, por exemplo, está se criando uma rede, Cláudio, só para botar a bola no chão, Cláudio, a gente está falando aqui de um leilão de 4 faixas de frequência, né? E essa é uma grande diferença que o 5G traz. A gente tem uma faixa da ordem de 700, centrada em 700 MHz, uma faixa mais baixa de frequência, que ela é híbrida. Ela vai permitir tanto sistemas 4G como 5G, a convivência desses sistemas. A gente tem uma faixa um pouco maior de 2.3 GHz, que também é híbrida, 4, 5G, e tem 2 faixas que são para standalone 5G, ou seja, um sistema puramente 5G, que é a faixa de 3,5, que é a faixa que deve ser a mais disputada pelas operadoras, é a faixa mais interessante, eu diria, e tem uma faixa lá em cima, né, na onda das frequências milimétricas, de 26 GHz, ou seja, você vai ter ondas milimétricas chegando aí no celular, na sua cabeça, e aí tem um monte de questões, aí, discussões e até mitos, né, associados aos efeitos ionizantes, né, ou efeitos, né, na saúde de você ter um celular com uma faixa de frequência tão estreita, mas já tem vários estudos aí sendo feitos comprovando que isso tem muito mais mito. Se falava, inclusive, que os pássaros afetariam os animais, tem um monte de coisas que são mitos associados. Eu tranquilizo, não existe nenhuma publicação que fale sobre isso, né, algum estudo de referência dos efeitos das ondas milimétricas, a gente está falando ainda de ondas não ionizantes, na ordem de 26 GB, mas eu acho que esse é o cenário, Cláudio. Vai ter um desafio aí, sim, de adoção das operadoras, mas principalmente a gente vai ter ainda um modelo de leilão que vai estimular
principalmente zonas remotas, cenários menos beneficiados, como esses 2.300 municípios que sequer têm 4G, eles vão receber investimentos do governo na infraestrutura. Estamos falando aí de fibra, estamos falando aí de uma facilitação no core, né, pelo governo federal, principalmente. Tem perguntas, né, Cláudio? Sim, tem perguntas. É interessante que eu ia te fazer uma pergunta agora e o Daniel mandou uma pergunta que é basicamente a mesma, né? Muito se fala da transformação da operadora em uma plataforma com 5G, né? Que isso implica num trabalho muito mais intenso com o ecossistema, com um negócio envolvendo muito mais players que os atuais, né? Então, como é que você vê o cenário competitivo com essa nova tecnologia? Seria operadora competindo com operadora ou o quê, né? E o Daniel fez a seguinte pergunta, o comentário, a pergunta: as operadoras não deveriam se tornar plataformas de serviços abrindo para outras empresas, startups, construírem produtos e serviços com uso 5G? Exemplo, telemedicina preventiva, aplicações para automação total de residência. Então, comenta sobre isso e, em seguida, tem outra pergunta já, e eu vi que alguém tinha levantado a mão. A gente já dá sequência para as perguntas. Cláudio, eu não sei se minha internet está boa, se ela ficou um pouco estável, vocês estão me ouvindo bem. Você ficou um pouquinho estável para mim, mas vou responder, vamos por partes. Então, houve uma pergunta sobre negócio de plataformas, né? Uhum. De fato, se você olha o cenário de mercado atual, as operadoras, olha que cenário interessante. O que é o modelo de negócio hoje das operadoras? Elas compram insumos, provedores de equipamentos, né? Vendors, né? Como Nokia, como Ericsson, Huawei, entre outros, e cria um modelo de negócio baseado em assinaturas. Então, eu invisto, de um lado, na rede, crio capacidade na rede e faço um modelo de assinaturas diretamente. Esse é o modelo de negócio atual das operadoras. O 5G abre, como a gente estava mencionando, uma série de portas novas e capacidades novas, principalmente em verticais, né? Eu diria que o 5G ele é muito mais B2B do que B2C. As possibilidades de novas receitas para as operadoras estão muito associadas a, por exemplo, a gente falou de telemedicina, por exemplo, a gente falou de carros autônomos, por exemplo, a gente falou da indústria de entretenimento. Então, é uma receita muito forte em B2B. Então, isso vai exigir, sim, transforma a rede da operadora em uma plataforma de negócios e ela, como empresa, precisa aprender sobre esse novo modelo, essa cultura, né, de ecossistema, de criar serviços através de outros, né, e competição, e não competição com outras operadoras. Imagina que agora eu tenho um canivete suíço, mas ele não é um produto final, Cláudio. Eu tenho lá uma plataforma, mas ele não está end-to-end. Eu não imagino a operadora construindo um equipamento de telemedicina. Ela vai ter que ter um número de parceiros muito maior do que tem hoje. Então, isso é uma reinvenção do seu negócio. Ela precisa aprender, como organização, a trabalhar com o ecossistema, e eu diria que é a chance das operadoras voltarem a ter protagonismo, Cláudio, porque, veja, o cenário atual delas, né? Você olha para as receitas das operadoras, vamos pegar os casos do Brasil, né? Somando as receitas das operadoras. As operadoras investem todo ano algo da ordem de 35, 40 bilhões de reais. Suas receitas crescem 1%, 2% somadas. Então, vamos olhar assim, friamente, sem saber qual é o setor. Que negócio que você botaria dinheiro, Cláudio, que investe 40 bilhões todo ano e cresce 1% de receita? Tudo bem, tem uma margem ali de 30%, 35% todo ano, mas é um negócio que não cresce. É um negócio que está estagnado. Então, o 5G, eu considero, do ponto de vista estratégico, uma chance de protagonismo, de reinvenção, de fato, dessa indústria, botando as operadoras num outro patamar, realmente de crescimento de receita, de uma onda de crescimento de receita. Elas vão ter que se moldar culturalmente para isso, com esse novo modelo de negócio, aprender com isso. Tem muitos aprendizados para ela ter um reskilling, né, que a gente fala muito forte dos seus profissionais, para eles aprenderem essa nova onda. Então, é como eu enxergo esses negócios de plataforma, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma pergunta que você falou, eu não peguei, Cláudio, se você puder repetir. Não, interessante. Estão aparecendo várias perguntas, eu vou priorizar as perguntas que o pessoal está colocando.
A Renata faz um comentário aqui na sequência da pergunta que você já respondeu do Daniel, né? As operadoras já não são apenas provedoras de telefonia, já oferecem outros serviços. Então, a questão investimento não é apenas uma questão de custo, correto? Não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Eu acho que as operadoras, sim, elas já estão tentando diversificar suas receitas, é uma questão de sobrevivência, Renata. Você vê sua receita de voz caindo, você vê sua receita de dados estabilizada, se eu não criar outros serviços digitais e outras coisas, eu não estaria nem na condição de participar do leilão nesse momento, entendeu? Porque eu vou ter que fazer investimento. Mas olha o percentual de crescimento dessa indústria versus outras que estão por aí crescendo a 2 dígitos. Então, óbvio que elas estão numa tentativa, e o 5G é um catalisador disso, de fato, para elas entrarem em um modelo de novos negócios realmente que tem um crescimento de receita. Já estão, você vê já operadoras oferecendo serviços digitais, serviços de nuvem, até mesmo de cybersecurity, mas são tentativas ainda, na minha visão, ainda muito tímidas versus o potencial de crescimento que o 5G vai trazer. Essa é a minha opinião, pessoal. O Farai, uma pergunta anterior que o Jonathan tinha feito diz respeito à cibersegurança, né? Com a velocidade de comunicação e volume de dados maior, os sistemas de proteção atuais, firewall, antivírus, etc., podem ser suficientes para proteger nossas redes? A gente vai ter uma nova arquitetura, Cláudio. A gente não pode... Veja o que eu falei, a rede passa a ser descentralizada. A gente tem agora edge computing. A gente tem um processamento na borda agora. Não é mais centralizado. Imagina que agora eu tinha um grande castelo protegido, onde tudo acontecia ali dentro, então bastava cercar o castelo, e agora eu tenho vários castelos espalhados, com riquezas, com dados pessoais, com processamentos. Então, a rede e a própria hiperconectividade. Você vai ter agora uma casa inteiramente conectada por uma operadora. Então, isso naturalmente abre tudo que se conecta, traz issues de segurança, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, as técnicas serão outras. A gente está falando muito mais software do que hardware, mas, sem dúvida nenhuma, vai ter uma revolução, não só na arquitetura de rede, mas nas estratégias de proteção também. Segurança. Segurança, assim. É uma hiperconectividade. Então, agora a gente vai ter tudo conectado e a operadora com uma arquitetura de rede muito mais complexa para ser protegida. Isso, o padrão 5G traz uma série de recomendações e as arquiteturas vão ser montadas para suporte a isso, sem dúvida nenhuma. Então, o Carlos pergunta qual a expectativa com relação à adoção massiva da tecnologia pelo público em geral? Se há necessidade de troca de smartphones e repasse de valores para o cliente final. Ou será que estamos falando de um passo mais sensível para o público empresarial? É uma boa pergunta, né? É difícil fazer esse trabalho de futurologia, né? Estimar o futuro num ambiente tão incerto, eu tendo a não arriscar muito. Mas a expectativa que se tem é que ano que vem a gente tenha mais impactos, né, no nosso dia a dia. O smartphone é outro, tá? O smartphone Imagina que agora eu tenho um novo rádio, né? Eu tenho que sintonizar, tem uma AM, FM, e agora eu tenho um novo rádio. E esse rádio, eu preciso sintonizar nessa nova frequência. Então, eu preciso, sim, de um novo smartphone, um novo device, né? Então, vai ter que ter uma troca nesse device. A expectativa é que o preço da conectividade caia 100 vezes, ou seja, o custo da conectividade cai 100 vezes, porém, eu ofereço mais conectividade. As operadoras, elas não querem diminuir suas receitas, elas querem prover 1 gigabit agora por segundo a um preço por megabit mais baixo, bem mais baixo, mas como eu estou oferecendo muito mais, e quanto mais você oferece, mais as pessoas consomem, essa é a lógica do negócio, os serviços vai ter uma compensação, entendeu, Cláudio? Olha, se hoje eu pago R$50 para ter 10 megabits por segundo, talvez eu pague 70, 80 ou R$100 para ter 1 gigabit. Então, o ARPU das operadoras tende a aumentar. O ARPU é a receita média, né, por unidade de geradora de receita, né? Então, por UGR. Então, esse ticket médio, as operadoras querem crescer, porque não há mais como vender celular no Brasil, né? A gente tem 200 e
40 milhões, sei lá, mais celulares do que pessoas. O que eles querem é incrementar serviços sobre uma base existente, né? E oferecer os novos negócios. Certamente, o B2B vai ser muito afetado logo no primeiro momento, porque vão ter implantações orientadas ao B2B, né? As redes privadas 5G, nem todas as redes vão ser públicas, tá? O 5G ele traz essa perspectiva. O 4G já tinha, né, das redes LTE privadas. O 5G também vai permitir que uma certa determinada fábrica possa ser iluminada por uma rede 5G privativa dela. O modelo de negócio, o plano de negócio começa a fechar, né, pela redução de custo dessa infraestrutura. Então, vão ter implantações pontuais ali para atender a demandas de clientes B2B, sem dúvida nenhuma. E isso a gente vai ver já, eu diria, no final desse ano. Já tem casos, a WEG anunciou publicamente aí seus primeiros testes com redes privadas 5G. E é importante dizer, tá, Cláudio, que essas redes privadas, elas podem sim ser providas pelas operadoras, mas também podem ser construídas pelos próprios clientes finais, né? Eu dizer, olha, já que a operadora não chega aqui, deixa eu montar minha própria rede para iluminar minha agricultura conectada, minha agricultura de precisão, e vão tem frequências públicas disponíveis para isso. E até há uma discussão sobre uma frequência da ordem de 3,7 GHz, que poderia ser destinada pela Anatel para esse tipo de fim. Mas isso é uma possibilidade que o 5G traz. Não sei se respondi bem a pergunta, mas Não, já que você tocou nesse assunto das redes privadas, esses investimentos para criar uma rede privada, imagino que sejam investimentos altos, né? Quer dizer, só gente com capacidade de investimento grande que poderia fazer isso. Há controvérsia sobre essa afirmação, Cláudio, porque a competição, o 5G abre um leque. Pensa no seguinte, Cláudio, pensa que o 5G, o 4G, ele é muito restrito às operadoras, os dealers tradicionais. A gente tem os players que a gente enumera aqui nas mãos, que são os caras que jogam esse jogo. Então, a gente fala de Nokia, a gente fala de Ericsson, a gente fala de Huawei, a gente fala de LTE, de ZTE, desculpe, a gente fala, fundamentalmente desses players. Como o 5G quebra um paradigma e transforma a rede em software, o que era hardware vira software, em cima de uma infraestrutura cada vez mais aberta, esse é o paradigma que está sendo quebrado, começam a entrar players que o número de players em cada camada desse ecossistema, a rede ela é inclusive desacoplada, desagregada, né? Você vai ter competição, possibilidade de competição em cada uma das camadas, o que hoje não acontece, porque eu tenho que comprar toda a minha suíte de um vendor, porque a interoperabilidade era só lá em cima. Então, isso traz um cenário de muito mais competição em camadas. Então, começa a surgir players como Altiostar, a Firmware, entre outros, que você nunca ouviu falar, que são players de software. Fábricas de software começam a criar serviços, casos de uso de 5G, Cláudio. Então, o espectro de competição aumenta, a tendência é que os custos caiam significativamente por conta disso. Então, não sei se talvez num primeiro momento sim, você tem razão, mas na sequência, e a gente já vê aí quando você começa a traçar quem são os players que estão jogando o jogo de 5G, você já não começa a falar somente nesses 4, 5. Você começa a falar em players que você nunca ouviu falar, como a Altiostar, a própria IBM passa a ser provedora de serviços, né, no 5G, ela tem lá a Red Hat, né, é uma rede virtualizada, baseada em software. É uma rede que roda em cima de equipamentos padrão x86, vamos dizer assim. Então, você começa a ter Dell, você começa a ter HP, ou seja, é um jogo que tem um ecossistema de players para vender o serviço muito maior do que a gente tem no 4G. Então, a tendência é que os custos caiam. Então, voltando às perguntas, né? Você tinha mencionado que quase 40% dos municípios brasileiros não têm fibra ótica ainda, né? O Aldo pergunta, basicamente, os primeiros municípios a terem o 5G funcionando serão os municípios que já têm fibra ótica? É correto essa afirmação? É correto afirmar sim, Aldo. A gente não imagina. A estratégia de implantação, ela vai ter um pouco de influência também do edital, tá? O edital vai ter exigências, contrapartidas, que a gente chama, né? Que vai exigir determinadas implantações em locais onde as operadoras, se deixar apenas pelo mercado, ela vai começar onde o serviço é mais fácil de ser implantado e onde tem mais receitas potenciais a serem geradas. É uma questão mercadológica, né? É uma questão de decisão de mercado. Mas o governo sempre coloca isso, né? As contrapartidas, as metas cruzadas, de buscar municípios mais remotos,
para que sejam investidos pelas operadoras. E como eu falei, como o leilão também não é arrecadatório, o governo vai fazer investimentos para facilitar essa implantação, principalmente de um backbone óptico em municípios que hoje não são cobertos, né? E isso tende a ser diferente do que foi no passado. Mas, assim, a priori, os grandes centros vão receber primeiro o 5G. E o Luiz pergunta, você acredita que a regulamentação da Lei Geral das Antenas, assinada em setembro do ano passado, será suficiente para viabilizar o aumento de antenas para suportar a rede 5G? Não acredito. Eu acredito que tem mais coisa a ser feita aí, porque tem muitas... As leis de... Principalmente a questão do licenciamento, a gente falou sobre o tema do volume de antenas que o 5G vai exigir, né? Vamos falar de 10 vezes mais, não vamos falar de 60 vezes mais, que são os mais pessimistas. Vamos pensar em 10 vezes mais antenas. Elas são menores, elas têm uma característica diferente, né? Porque a gente fala agora de frequências muito mais altas, então são anteninhas que parecem antenas de Wi-Fi, tá? De cobertura Wi-Fi, com uma cobertura de poucos metros, muitas vezes, são hotspots quase de 5G. Então, o modelo de licenciamento tem leis municipais associadas a isso, entendeu, Cláudio? Então, vai ter que ter um trabalho ali sim, porque o tempo de licenciamento, hoje, de um site da Móvel, por exemplo, em São Paulo, gira em torno de 90 dias. Então, não dá para você fazer essa implantação massiva que vai acontecer nas condições atuais. E o governo fala nisso, né? O governo federal tem falado, tem negociado nas esferas estadual e municipal condições diferentes para esse licenciamento do 5G. Tá? Somente a lei das antenas, para mim, na minha visão, não é suficiente, embora eu não seja um profundo conhecedor dessa lei. Ok. Bom, o Felipe volta ao tema de cybersecurity, que já foi comentado, né? Mas ele pergunta se podia explorar um pouco os potenciais efeitos e como muda esse mercado imaginando cidades conectadas e conectividade online real-time. Pois é, os casos de uso são robustos, né? A gente falou sobre essas possibilidades de um carro autônomo, de uma cirurgia remota, mas isso traz junto todo o risco, né? Associado a essa hiperconectividade e principalmente casos que são missão crítica, né? Toda vez que você bota um caso missão crítica, você está envolvendo valores muito maiores, né? E isso atrai a atenção de hackers, né? Como eu comentei, essa descentralização, essa estratégia é o mesmo paradigma, Cláudio, se você fizer um paralelo, né, grosso modo, do tema da cloud, né? Poxa, a cloud, vou mudar meus serviços que hoje estão na minha casinha, no meu servidor, dentro do meu CPD, do meu data center privado, para a nuvem. Vou virtualizar a nuvem, mas vai trazer uma série de issues de segurança. Uma série de novos mecanismos de segurança, de gestão de identidade, gestão de acesso, de segmentação, de proteção DDoS, nasceram ou emergiram ou foram potencializados pelo nascimento da cloud. A mesma coisa vai acontecer com a 5G. O 5G abre brechas, vamos dizer assim, por conta da hiperconectividade, por conta da descentralização. Mas novos mecanismos, vamos chamar de ferramentas, também vão emergir para proteger esses novos ambientes. Isso é uma preocupação latente da indústria. A indústria de telco, tradicionalmente, ela é muito atacada, né? Porque você afeta um sistema de telecomunicações, o impacto ela é massivo, né? Em várias indústrias, então ela sempre é muito visada, né? Assim como os bancos. Então eu aposto muito na própria reação da indústria, sabendo que tem parte dessa responsabilidade que vai ser das operadoras e tem parte que vai ser de quem está contratando aquele serviço final, né? De casa conectada, eu estou botando a minha casa toda conectada, eu tenho que ter sempre essa preocupação, porque um dos maiores problemas, Cláudio, de cybersecurity é a engenharia social, é o seu comportamento, é como você define a senha, é como você entende, está consciente desse tema, entendeu? Você é um potencial problema, você, ser humano, né? É um potencial problema para a cybersecurity. Então, se a gente não tiver capacitado sobre o tema, a gente vai abrir brechas pessoais. E aí não tem firewall que resolva. Esse mundo de IoT já expõe no YouTube, está cheio de exemplos de casos de gente que ligando dispositivos, deixando a senha padrão que vem. Ou seja, como você falou, depende muito do... 1, 2, 3, 4, tem já tradicional. E os principais
DDoS que tivemos nos últimos anos, os maiores deles, né? Ataques de DDoS são aqueles ataques de volume, de volumetria, né? Como se fossem milhares, milhões de dispositivos ou de pessoas acessando um site cujo objetivo é torná-lo indisponível. E os últimos ataques foram todos originados de devices, câmeras de vídeo monitoramento, decoders de sistemas de vídeo, que passam a ser tomados, transformados em máquinas zumbi, e que, em determinado horário, acessam um site de um banco e tornam ele disponível, porque ele não está preparado para aquele volume de acesso simultâneo, instantâneo, né? Então, todos os últimos foram originados por devices, por coisas, né? Então, tem que ter essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Bom, o Cleober faz uma pergunta aqui: sempre haverá dependência excessiva de antenas? Eu costumo não falar as coisas assim sempre, nesse mundo que a gente está tão... tão afirmativamente, né? Tão incerto, né? Mas veja, a gente tem veja nosso país, né? Continental, com mobilidade, não tem como a gente fazer uma internet móvel, né? Sem radiofrequência. Então, sempre a gente vai ter antenas, a menos que se tenha alguma outra tecnologia que desconheço, que elimine essa necessidade de transmissão em radiofrequência, que não existe ainda. Então, sempre a gente está falando de um mecanismo de radiofrequência, ou seja, transmissão de rádio. E o interessante, Cláudio, é importante dizer, tá? E esse é um impacto que a gente vai ter de curtíssimo prazo. Hoje, quando você implanta um sistema na sua casa, um acesso... Provavelmente você tem uma fibra na sua casa, Cláudio. Eu tenho na minha. Então, tem uma operadora que vem aqui na minha casa e instalou uma fibra. E é com ela que a gente está se conectando agora, a partir das nossas casas. Eu tenho 300 megabits por segundo na minha casa, não sei quanto você tem nas suas, pessoas que estão aqui conectadas, é provável que boa parte delas tenham fibra ótica nas suas casas. Então, esse é um serviço que vai ser impactado pelo 5G. Porque um dos casos de uso, a gente chama ele de FWA, Fixed Wireless Access, ou acesso fixo sem fio. Por que ele é interessante? Eu, quando instalei essa fibra aqui na minha casa, o operador que veio, né, o instalador, ele ficou quase o dia inteiro aqui na minha casa instalando, né, um custo danado, um processo bastante físico, né, de passagem de cabos e tal. Agora, você imagina que eu vou ter a possibilidade de ter 1 gigabit por segundo no meu endereço, com simples remessa do equipamento para minha casa e a autoinstalação. Eu fixo a antena em poucos minutos, ligo o device e eu tenho 1 gigabit por segundo na minha casa conectado. Então, os custos de instalação dessa última milha, que hoje são proibitivos, né, bem complexos para a operadora e muitas vezes improdutivos, vão mudar substancialmente com o 5G, com essas possibilidades que o 5G, nesse caso de uso de oferta de internet fixa, e aí eu não estou falando só da internet, né? Porque agora que eu tenho 1 gigabit por segundo, eu vou ter voz, eu vou ter dados, eu vou ter vídeo, né? Tudo sendo transmitido sobre essa mesma infraestrutura. Então, o tempo que ele levou de um dia para fazer uma instalação, talvez ele fizesse 10, 15 instalações, ou o próprio assinante pudesse fazer sua própria instalação. Isso já está acontecendo, a Verizon tem um serviço assim, lá nos Estados Unidos, onde você compra o 5G pela internet, ele é entregue na sua casa com algumas instruções, e com o celular você já liga o seu dispositivo e você tem 1 gigabit por segundo na sua casa. Autoaprovisionamento. Interessante, muito. O Alexandre pergunta aqui: dado o mega avanço na tecnologia, o que você imagina com relação ao tamanho dos hardwares? Os exercícios de futurologia aqui. Ficarão maiores? Pergunto, pois isso impacta na aplicabilidade dependendo da solução, como no caso dos ATMs na ponta final. Sim, veja, a gente sempre imagina 5G ou imaginou 4G um dispositivo móvel. O 5G, a expectativa da indústria é que ele tenha dispositivos variados para ele, o próprio dispositivo de realidade virtual, dispositivos maiores que têm aplicações específicas. Então, a gente vai ter uma variedade grande de dispositivos compatíveis com o 5G, acoplados a um modem 5G, a um rádio 5G. Então, eu não vejo simplesmente porque, veja, o meu smartphone não está aqui, mas é um dispositivo muito pequeno, então você não tem todas as possibilidades de caso de uso, porque está limitado àquela tela, àquela usabilidade, né? Aquele UX, UI. Então, certamente, né, isso já está acontecendo
nos showrooms, daí, nos laboratórios, você já vê uma variedade de dispositivos muito grande, dos mais diferentes tipos, né, com dispositivos bem maiores, porque são aplicações que começam a se desbloquear, né, que estão bloqueadas pelo caso de uso atual, pela rede atual. Então, a gente vai ter uma variedade de dispositivos muito... Agora, dizer que vai ser maior ou menor, certamente vão ter dispositivos maiores. Certamente a gente vai ter dispositivos maiores por conta desses novos casos de uso. Bom, na inscrição, algumas pessoas mandaram perguntas, né? Eu vou ler algumas delas, várias já foram respondidas, então acho que não precisamos voltar. Mas o José Erlan pergunta, na sua opinião, como o 5G irá alterar o comportamento das pessoas quanto à mobilidade urbana? Não vai alterar muito, né? Vai alterar bastante, porque pensa no 5G como um habilitador das cidades inteligentes, né? Uma hiperconectividade na cidade. Então, você vai ter serviços como coisas simples, como, por exemplo, que hoje acontece, às vezes a energia cai porque uma árvore não foi podada pela prefeitura e, portanto, ficou fora, ou áreas que foram inundadas. Então, veja que agora a gente vai ter tudo conectado. E, portanto, a inteligência artificial fazendo uma série de previsões e evitando, eventualmente, tragédias, entendeu? Então, vai afetar muito, principalmente, o serviço prestado pelas prefeituras, pelo Estado, né? Os centros de operações das cidades, né, elas vão ser transformados em centros cognitivos na nossa visão, entendeu, Cláudio? Onde você não vai precisar mais atuar reativamente, você vai poder atuar. O grande motor que a inteligência artificial de uso massivo traz para as empresas e para o Estado é a capacidade de prever coisas com uma boa precisão, né? Isso é que a inteligência artificial bota na mesa. Então, você imagina que agora o governo vai começar a ter possibilidade de ter uma hiperconectividade, um monte de sensores avaliando problemas que estão acontecendo no seu estado, criminalidade, a parte de segurança pública. Então, se bem usado, gente, se bem implantado, eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Eu sou um otimista por natureza, então eu vejo com muito otimismo a gente ter, de fato, cidades inteligentes. A gente sempre teve essa vontade de ter uma cidade inteligente, mas nunca conseguiu viabilizá-la, né, massivamente. Ainda é muito restrito, são restritos os serviços prestados pelo Estado. Então, agora você vai ter a possibilidade de fazer monitoramento de doenças crônicas, de pacientes crônicos, pessoas que podem, por exemplo, na sua casa cair, são idosos que caem e que, portanto, podem ser atendidos imediatamente. Ou seja, tem muito benefício, tem muito caso de uso para o bem, voltado para nosso bem-estar e nossa comodidade, conveniência. Essa é a minha expectativa. Eu sou um otimista em relação a isso, e eu acho que o grande habilitador é o 5G, sem dúvida nenhuma. O 5G é o que vem pela frente. O Daniel pergunta como devem surgir os ecossistemas de serviços domésticos, lar do futuro, com IoT. As grandes CSPs devem se tornar plataformas de serviços? A gente comentou um pouco sobre isso, eu acredito muito na casa conectada, né, no Connected Home. Eu acho que o 5G ele tende a mexer muito com o ponteiro do empreendedorismo, né, por conta dessas capacidades que vão estar disponíveis. Eu acho que a casa vai ser um primeiro local de muitas prestações de serviço, né, muitos casos de uso, como gestão de problemas na sua casa, gestão da energia, eficiência energética, gestão da segurança da sua casa, do bem-estar das pessoas, da saúde das pessoas que estão na sua casa. Então, muitas startups já estão nascendo. Como eu falei, o grande ponto, né, é muito mais cultural do que propriamente tecnológico, Cláudio. Vai ficar barato implementar isso. Ponto. Vai ficar mais barato implementar. Como as operadoras vão conseguir canalizar e criar serviços, seja através dos hubs de inovação, seja através dos cubos e dos habitats da vida, esse é o dilema, porque elas não estão habituadas ainda, né? O modelo de negócio é outro através de ecossistema. Então, por outro lado, se eu viro uma plataforma de negócio,
eu posso estar lá com minha loja, meu marketplace vamos chamar de APIs, tá? Uma palavrinha técnica. O marketplace de APIs do 5G estão disponíveis. É como se eu tivesse uma plataforma que está disponível. A Amazon, por exemplo, a própria IBM, eu não sei todos os negócios que estão sendo criados dentro da minha plataforma. As APIs estão lá, você pode ir lá, consumi-las e criar seu serviço. Esse é o jogo novo que o 5G traz para as operadoras. Ela vai criar a sua plataforma, ela vai disponibilizar suas APIs e cabe aos empreendedores, sabendo que isso vai existir, também criarem esses serviços, verem o potencial de mercado, usarem as estratégias de formação das suas startups e explorarem essa capacidade que vai estar disponibilizada através dessa economia de APIs das operadoras de 5G. E, Farai, já que você tocou no tema empreendedorismo, eu sei que você é um apaixonado pelo tema, assim como todos nós, né? O que você vê de movimentação das startups para tirar proveito da capacidade do 5G? O que está acontecendo fora? O que pode se esperar que comece a acontecer aqui? A indústria 4.0, as pesquisas mostram, né, o principal tema que está sendo explorado lá fora, né? Muitas startups criando soluções, se aproveitando dessa capacidade, dessa hiperconectividade que o 5G traz, principalmente redes privadas. Então, essa é uma primeira temática, né? A educação, Cláudio, ela também, com a possibilidade de você ter, a gente fala de transmissão holográfica, de virtual reality, né? Augmented reality, mas não como hoje, mas soluções bem mais baratas e muito mais realísticas, ou seja, uma experiência muito melhor. Hoje, se você eu jogo às vezes com realidade virtual aqui com o meu filho, se você fica 30 minutos, começa a te dar um pouquinho de dor de cabeça, porque a experiência ela não é real time, ela tem aquelas características que eu comentei. Agora não, agora você vai ter uma possibilidade muito maior. Então, a gente começa a ver, a Verizon apresentou vários casos de uso de educação, parcerias, né, na educação. Então, eu vejo uma temática muito promissora, né, de ser mais revolucionária, porque, na minha visão, eu vou falar aqui como um apaixonado pela educação, Cláudio, a gente tem muito a evoluir nos nossos modelos educacionais. A gente ainda tem quadro negro, a gente ainda tem um professor na frente, né, Cláudio? Carteiras. Então, há uma perspectiva de salto da inovação na educação também, o mercado tem falado. E, claro, né, a indústria de games, que é uma indústria bilionária, a indústria de entretenimento, eu começo a ver vários casos de uso. A Vodafone apresentou casos incríveis de uso de baixa latência para fomento de jogos, né, experiência de jogos que já é uma indústria que movimenta bilhões, mas a gente começa a já ver casos de uso bem emblemáticos. Óbvio que os que chamam mais atenção são os casos de medicina e carro autônomo, que estão sendo aí debatidos, tem muitos pilotos acontecendo, eles são mais revolucionários, sem dúvida nenhuma, mas eles demoram um pouco mais a acontecer pela maturidade, né? Pela maturidade, pela adoção, pela segurança, pela própria infraestrutura. Ótimo. E tem mais perguntas chegaram aqui. A Ava pergunta como você vê o futuro dos aplicativos de delivery com o avanço do 5G? Olha, mais uma análise de previsibilidade. Eu acho que a gente vai ter uma possibilidade, né? Já uma busca muito grande para um delivery de 15 minutos, de 1 hora, né? Tá todo mundo buscando o tempo de entrega, né? E isso exige uma otimização logística imensa, né? Eu acho que o 5G ele é mais um catalisador desse tema, né? Porque ele vai entregar experiências melhores, né? Uma possibilidade de mais dados, né? Com essa hiperconectividade, você vai ter mais dados de pessoas e perfis de consumo. Isso tende a aumentar a acuracidade dos algoritmos, porque hoje tudo é feito baseado em algoritmos, né? Eu tenho que ter uma previsão de demanda, onde que tem que estar o produto, com que quantidade, para que eu consiga entregar em pouco tempo. Imagine isso. Então, se eu tenho um algoritmo que tem uma precisão de 80%, ele tem lá seus momentos de quebra de estoque, né, que a gente chama no varejo, que é o cara pedir e não ter o produto e demorar mais do que o tempo estimado. Com o 5G e com essa hiperconectividade, a tendência é que a gente a gente turbine os algoritmos com dados e essa acuracidade aumente. Então, a perspectiva que eu vejo assim, de curto prazo é a gente ter mais precisão nesse algoritmo, mais precisão
nessa otimização do supply chain, para que a gente atinja, de fato, essa otimização na cadeia de entrega. Eu acho que é nisso que, na minha visão, assim, olhando grosseiramente, é onde ela toca os aplicativos de delivery. Ótimo. Bom, o Luiz fez uma pergunta, eu entendo que você já respondeu essa pergunta, mas eu vou repetir, né? Você comentou que o ARPU das operadoras deverá subir. A tecnologia FWA não deve baratear o custo final na oferta de serviços, pensando na economia com cabos, fibras e equipes técnicas? Eu falei um pouco sobre isso, sim, a expectativa é que o custo seja menor, o volume de implantações vai ser maior, e aí quando você olha, hoje eu tenho um acesso de uma operadora de 30 mega e vou passar a ter um acesso de 1 giga, eu pago 30 mega. Tem muitos no Brasil, tá, gente? A gente fala 30 mega aqui, parece uma obscenidade, mas tem muitos, a banda média no Brasil ainda é muito baixa, em comparação mundial. Então, agora eu vou aumentar a banda entregue pela operadora, porque eu tenho agora uma nova infraestrutura. Então, isso claramente aumenta o ARPU das operadoras, né? Embora o custo por megabit caia. Esse é aquele compromisso que eu falei, Cláudio. Você tem mais banda por um preço por megabit mais barato, só que uma coisa compensa a outra, então o ticket médio total das operadoras aumenta. E como agora eu tenho a possibilidade de oferecer uma série de serviços on top of, né, como as OTTs, a operadora vai poder oferecer, olha, eu te ofereço 1 gigabit por segundo, ou 700 megabits por segundo na sua casa, Cláudio, mas também te ofereço monitoramento da energia da sua casa, também te ofereço, nessa mesma assinatura, monitoramento de energia, monitoramento de pessoas com doenças crônicas, monitoramento, por exemplo, de segurança patrimonial, e aí você pagava R$700 ou R$500 pela sua TV, pela sua internet fixa e pelo seu telefone, você vai pagar talvez R$1.000 para ter mais banda, mas com mais serviço. Esse é o aumento de ARPU que eu acredito que vai acontecer por conta desse encapsulamento, empacotamento de serviços e também por mais banda a um preço por megabit menor. Interessante. O Daniel Rosa está compartilhando aqui uma dica de livro, O Lar do Futuro na Era 5G, e diz ser incrível. Eu não conheço o livro, não sei se você conhece, Faré. Não conheço, que legal. Mas obrigado pela dica, Daniel. Então fica aqui para todo mundo. O Paulo pergunta se existe algum risco de saúde ao aumento de exposição ao 5G. Lembro de ter lido algo sobre, mas parecia sensacionalismo. Tem muito mito sobre o tema. Está muito na moda falar isso que eu vou falar agora, que a gente tem que se apegar à ciência. Então, eu sou um cientista, sou um pesquisador, né, também do tema. Tem publicações relevantes sobre o assunto, mostrando os efeitos, vamos dizer assim, na saúde, de uma faixa de frequência em ondas milimétricas, não existe. Tá? Existem estudos acontecendo, é um tema relativamente novo. A Universidade Federal da Paraíba tem estudos feitos com ratos, por exemplo, de efeitos da proximidade da antena. A gente está falando agora de um modelo também, Cláudio, onde o celular fica muito pouco na sua cabeça, né, colado na sua cabeça. Você tem usado o celular muito mais nas mãos do que colado à sua cabeça, né? A distância, isso é uma questão de comportamento, né? Você é muito mais tecla do que fala. Então, isso muda também. Tudo isso tem que ser analisado, né? Mas não há hoje um estudo publicado, pelo menos que eu conheço, as publicações nascem todo dia, que mostre o efeito negativo disso. Existem estudos que mostram que não há problema, alguns estudos mostrando que não há problema, mas tem muitas incertezas ainda, porque é um tema novo. A gente agora que vai ter 26 GHz eventualmente colados na sua cabeça. Então, tem estudos que estão sendo materializados, mas, a priori, não há problema. Já existem esses sistemas implementados no mundo. Nem todo mundo adotou a frequência de 26 GHz. A China adota 28 GHz, mas é uma frequência de onda milimétrica, ela é não ionizável. Então, supostamente, não há nenhum tipo de problema. Não é uma... usada como, por exemplo, frequências altíssimas usada em radiologia, Cláudio, que você tem que ter todas aquelas proteções e tal. Não estamos falando disso, tá? Mas acho que muita coisa vai desmistificar. O que tem hoje são mitos e sensacionalismo. Essa que é a minha visão, de que os pássaros caem, que os cachorros ficam conectados, que você fica mais estressado por conta do 5G e efeitos cancerígenos, né? Sempre falam muito isso quando se fala em novidades.
Isso aconteceu também no 4G, aconteceu lá no AMPS, tá? Esse mesmo sensacionalismo aconteceu lá no AMPS. Então, as coisas vão caindo, vai ficando o que é real, né? Eu me apego ao estudo científico. Todas as tecnologias acontecem, né? Aliás, eu vi uma história recente sobre isso, falando quando, no século XVIII, com os trens atingiam velocidade de 40 km por hora, havia quem dizia, e era uma discussão grande, né, que o coração não aguentava esse nível de velocidade. Sim, olha só. Então, as tecnologias e os mitos acompanham, embora tenha que se observar, como você diz, a ciência é que deve responder às coisas, né? Bom, continuando, o professor Alisson pergunta: projetos como o Project Loon do Google para a expansão da internet em qualquer parte do mundo deve ser descontinuado? Não sei, é difícil dizer. É um projeto bastante ambicioso, né, que usa, se não me engano, esse é o que usa os balões, né, ou a transmissão em baixa órbita de satélites. O Elon Musk também tinha um projeto associado a isso de internet, fazendo um bypass das operadoras. É briga de cachorro grande que tem bilhões, de quem tem muito dinheiro em caixa, Cláudio. A gente não pode dizer, não vai dar certo esse projeto do Google. Eu não me arriscaria a dizer, tá? É mais uma... a gente tem uma oportunidade de cobertura de internet. Internet está muito associada a desenvolvimento. A gente já sabe, essa correlação ela é direta. Onde tem internet, há um desenvolvimento, há melhores condições de vida, há melhor instrução, há melhor educação. E a gente ainda tem um gap muito grande mundial de cobertura de acesso à internet, né, massivo, em alta velocidade para todos. Você imagina se eu tivesse num local, por exemplo, na África, ou no interior do Maranhão, que é muito pobre, eu sou maranhense nascido, tem o pior IDH do Brasil, se eu tivesse uma internet de 100 megabits por segundo, que seja lá. A gente poderia entregar toda a educação do mundo através de plataformas e desenvolver aquele local, desenvolver o comércio no local, desenvolver riquezas no local. Então, tem uma oportunidade muito grande que vem dessa internet, dessa inclusão associada à internet, Cláudio. Então, eu torço para que esses projetos, eu não me arrisco a fazer uma previsão o que vai acontecer com eles, né? Eu lembro do projeto Iridium, não sei se vocês lembram do projeto Iridium, que era um projeto de internet com LEO, né, de satélite de baixa órbita, que deu no que deu, não estava maduro naquele momento, a velocidade era muito baixa, o custo era muito alto, não barateou. Muitas tecnologias nascem e ficam pelo caminho, arquiteturas. Eu sou do tempo do IMAX, acho que ninguém conhece aqui o IMAX, imagino eu, mas o IMAX surgiu como sendo a grande revolução da internet nomádica, né, que a gente chama, que é uma internet com baixa mobilidade, de alta velocidade externa. O Wi-Fi superou aquilo ali, ninguém mais fala de WiMAX aqui no mundo e no Brasil, entendeu? Então, tem ainda um abismo para ser superado, né? Um vale da morte que o Google vai ter que superar nessa nova implantação que ele está fazendo. Mas eu não desconfio de que esse negócio pode ser revolucionário também. Bom, e por falar de futurologia, o Cleober faz outra pergunta. Nós ainda estamos tentando entender o que 5G trará, mas ele já quer saber o que virá depois do 5G e qual será o impacto para a sociedade. O que se visualiza a longo prazo? Interessante a pergunta. É interessante. Já se fala em 6G, né? Já existem discussões acontecendo sobre o 6G, né? Uma extensão, segundo consta, né, nos estudos, né, nos primeiros casos, inclusive, é uma potencialização do que está ali. Porque, veja, Cláudio, olha o dilema das operadoras, né? E esse é o grande ponto aqui. Eu tenho que fazer um mega investimento. Eu falei isso uma vez numa entrevista que gerou uma certa polêmica, foi publicado, porque eu estava numa operadora e me perguntaram qual é a estratégia para o 5G e tal. Eu falei que 5G, naquele momento, é um lobby muito forte de quem quer vender, e enquanto que eu estou aqui do meu lado tentando monetizar o que eu investi. A gente sequer pagou a conta do 4G e já tem vendors falando no 5G e já estão falando no 6G. A gente vai pagar uma conta grandona aqui agora, bem grande, né, de investimento na infraestrutura. A boa notícia é como eu estou tornando a rede software-oriented, que a gente chama, vai ser mais fácil esse processo de adoção das novas tecnologias, Claudio. Vão ser upgrades, vamos dizer assim, muito mais de software do que de hardware, né? Vão ser muito mais... Se você fala no carro autônomo da Tesla, quando você compra uma nova funcionalidade, ele faz um download, você faz um download daquela nova funcionalidade no carro e pronto, seu carro agora tem
aquela nova feature, né? Você vai pagando como se fosse um aplicativo. Então, a expectativa que se tem no 6G seja essa, que realmente se tem uma hiperconectividade gigantesca, né? Que você tenha dispositivos implantados e que você esteja conectado, a robotização extremamente alavancada. Então, não me arrisco a fazer uma previsão, não, mas que eu diria que é tornar o 5G negrito. Eu acho que esse é um caminho. É pegar o 5G e dar um negrito nele. Eu acho que essa aqui é a revolução que vem aí com o 6G. Muito bem. Farai, nós já estamos há quase 1h15 batendo esse papo muito interessante. Eu acho que está muito legal e dá para ir longe, mas estamos chegando perto do fim. Pessoal, se tem mais alguma pergunta, aproveitem. Eu queria fazer uma pergunta voltando ao tema. Aliás, é bacana a gente falar tanto e falar pouco sobre a pandemia, né? Mas eu queria conectar as coisas, né? A gente está vivendo uma pandemia há 1 ano e meio mais. Tá? Em muitos locais, como na Coreia do Sul, na China, já tinham o 5G implementado. De que forma, se é que foi, o 5G foi utilizado em prol do combate ao Covid? Uma aplicação que se nós tivéssemos aqui, a gente poderia explorar bastante, né? E hoje a geolocalização tem questões também relativas à privacidade dos dados, mas um ponto chave da pandemia, né, de combate à pandemia, é localizar pessoas infectadas e com quem ela teve contato, né? A gente chama isso de contact tracing, traçar e aí você isolar essas pessoas, conseguir fazer o mapa, o footprint de onde a pandemia está e por onde ela está caminhando, né? Fazer esse mapa. Isso não é possível com uma boa precisão com as redes atuais. E isso que foi feito na Coreia, com muito sucesso, na Coreia do Sul, e na China também. Óbvio que muita polêmica se discute por conta da privacidade, mas a gente está num momento de guerra, né? Num momento de combate a uma pandemia com pessoas morrendo, e que, portanto, eu tenho certeza absoluta que se a gente fizer uma enquete aqui, se você abriria mão da sua privacidade em prol de um combate a uma pandemia como essa, eu diria que a maioria, suponho que diria que sim, eu abro mão da minha privacidade em prol do benefício comum. E isso aconteceu na Coreia. Eles tinham já milhões de pessoas usando o 5G, e como o 5G tem o edge computing, tem uma densidade maior de antenas, tem uma precisão maior na geolocalização. Hoje a gente fala de geolocalização do 4G da ordem de, no melhor das hipóteses, 150 metros. A precisão. Então, o Cláudio está aqui, mais ou menos 150 metros. Eu não consigo saber se ele encostou, se ele teve um contato com o Farai ou não. No 5G, eu consigo ter essa precisão e essa capacidade de processar dados, como a gente fala em real-time analytics, em saber nesse momento, nesse segundo, com quem o cloud está, e fazer o tracing e dizer, nessas pessoas aqui eu vou focar meu teste, porque essas têm uma probabilidade maior de estarem infectadas. E aí a gente vai isolando com muito mais eficácia, né, com muito mais eficiência, os casos de Covid, contendo a pandemia. Isso foi feito com muito sucesso, virou um case mundial da Coreia e da China. A China também fez. A gente não teve muito acesso aos casos da China. Nós, aqui da IBM, tentamos viabilizar aqui no Brasil coisas parecidas, similares, né? Tem algumas aplicações que fazem esse mapa, né? Mas é um mapa que não é tempo real, é um mapa que não é nas condições que a gente tinha aqui no Brasil, mas envolve também uma questão da privacidade, você abrir mão da sua privacidade de dados, e isso não foi à frente quando a gente estava discutindo isso com o governo. É muito polêmico ainda aqui no Brasil, mas foi feito, Cláudio, lá na China e na Coreia, com muito sucesso, e virou um case mundial, foi divulgado, inclusive, mundialmente. Você está em mute, Cláudio. Desculpa, estava em mute. Muito bom, Farai. Com isso, eu acho que a gente já completou aí 1h15, passamos até um pouco do tempo previsto, mas o pessoal participou muito, foi ótimo papo. Eu quero agradecer demais, Farai, a tua disponibilidade, tua generosidade em compartilhar tanto conhecimento e tua paixão, né, que é nítida. Então, a todo o pessoal que participou e assistiu, muito obrigado aqui por estarem com a gente hoje.
e tenham um ótimo dia e que o 5G venha aí para contribuir para a melhora da vida de todos nós. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bom pessoal. dia. Obrigado pela participação e foi um prazer, Cláudio. Foi um papo, né? Entre a gente nem percebe o tempo passar. Obrigado mesmo mais uma vez pelo convite. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos.